Olá, meus amigos. Olá, Abrão. Olá, Roland. Olá, audiência tão qualificada do Diário PCD. Estamos aqui, mais um episódio do nosso Vozes pela Inclusão. Eu sou o André Naves, uma pessoa branca, pele clara, olhos verdes, cabelos e barbas castanhos já ficando grisalho. Hoje eu estou com um terno azul escuro e uma camisa rosa sem gravata. Atrás de mim, alguns livros, obras de arte e plantas. Do meu lado tem a Mel aqui, eu já vou pedir para ela se apresentar. A Melina é a astróloga mais simpática de São Paulo. Vamos lá, diga lá, Melina, quem é você? Conta um pouco de você. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Eu sou Melina, astróloga terapeuta. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, olhos verdes e cabelos loiros. Hoje eu estou vestindo uma camisa listrada na horizontal, rosa pink, listrada entre rosa pink mais escuro e um rosa pink mais clarinho. Estou super feliz pelo convite. Maravilha. Felizes e honrados estamos nós aqui do Voz pela Inclusão. Mas me diga, uma astróloga que vai falar de inclusão, e eu acho isso super necessário. Por quê? Porque todos nós precisamos de vários fatores para a gente se conhecer melhor. E só a gente se conhecendo melhor que a gente desenvolve essa percepção do outro, que a gente passa a enxergar o outro, a gente passa a entender quais as dores e as delícias do nosso próximo. Eu gostaria que você explicasse como a gente pode se conhecer melhor pela astrologia, Melina. É claro, vamos lá. A astrologia, ela já é usada há muitos e muitos anos já antes de Cristo. Então, ela não é nada que seja espiritual. A gente consegue colocar como espiritualidade, mas ela já é usada para identificar padrões, né? Padrões de personalidade, padrões de comportamento. Ou seja, Melina, desculpa te interromper, mas é um conhecimento mais racional do que religioso, é isso? Exata. Sim, a gente brinca, né? Sim e não. A gente consegue interpretar tanto com a espiritualidade, religiosidade, quanto com a racionalidade, porque ela é numérica, né? A gente Sim. tem, a gente usa a fotografia do céu, né? Quando a gente nasce junto com a gente o nosso mapa astral, ou mapa natal, que ele é uma fotografia do céu, que ela traz uma série de características para a nossa personalidade. E essa fotografia do céu que traz é o mesmo posicionamento que a astronomia usa. Então, Inclusive, uma coisa interessante, a Rita Lee, falecida recentemente, de memória muito abençoada, ela foi velada no planetário com o mapa astral dela sendo projetado, né? isso mesmo. Mas isso é bom ressaltar, porque é para a gente eliminar um tipo de preconceito. A astrologia sofre muito preconceito ainda. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, você já está falando bem, que não é uma coisa religiosa. Pode ser usada como uma coisa mística, religiosa, mas ela é bem concreta, né? Ela trata de... O posicionamento do céu. Isso, exatamente. Exato. O Sol estava tanto para a astrologia quanto para a astronomia. Ele estava exatamente no mesmo lugar, no mesmo pontinho celeste, né? Que tanto a astrologia quanto a astronomia falam. Que a gente usa na astrologia, a gente também, e a astronomia fala graus e minutos. Então, se a gente olhar, é exatamente igual. E é assim que a gente analisa o mapa astral. É uma fotografia do céu que deu exatamente na hora que você deu aquela primeira respirada, plim, bateu a foto, e aí você traz com você essas características. E, Melina, uma dúvida: o Brasil é um país que tem o mapa astral na bandeira?
Todo mundo tem um mapa astral. Nós, físicos, pessoa física tem o seu mapa astral, país tem mapa astral, estado, a gente consegue fazer mapa astral de tudo, de situações. Por exemplo, quando um presidente da República vai assumir, a gente consegue fazer o mapa astral da posse do presidente. Tem a guerra da Ucrânia, consegue-se fazer o mapa astral do momento que iniciou a guerra. Né? Existem várias vertentes da astrologia que consegue-se analisar o momento e entender o que a gente brinca, né? O que se passava no céu, porque tudo que acontece lá em cima reflete aqui embaixo. Né? Tá. A gente sente a energia do que acontece lá em cima, a gente sente aqui embaixo. Então, a gente consegue ter um mapa, tanto de nós como pessoas, como situações, ou países, regiões, enfim, a gente consegue ter sim. E você falava como o céu estava quando começou a guerra da Ucrânia, por exemplo, mas é inegável pelas marés, até pelas utilizações na agricultura, que a astrologia tem muito campo, muita utilidade prática. E o ser humano, por ser formado bastante de água, se não me engano, são mais de 70% de água, é lógico que ele é influenciado por essas energias. Eu gostaria de saber, de te perguntar, se a gente usa o nosso mapa astral, a gente pode se entender melhor. Como a gente pode se entender melhor? O que a gente pensa, os nossos viés inconscientes, as nossas ações, tudo mais. Super. Quando a gente nasce, né, que a gente está falando, a gente nasce com mapa astral. Esse daí a gente não vai mudar nunca na vida. A gente nasceu, vai morrer com ele não muda. A gente tem um negócio que a gente chama de trânsitos, né? Porque o céu não para, né? A gente nasceu, tá lá a fotografia parada, mas o céu, ele tá em constante movimento. O Sol anda todo dia, a Lua anda todo dia. Tem planetas que são muito lentinhos, tipo Plutão, que é aquele último, né? Inclusive, isso é interessante, porque o posicionamento dos planetas é igualzinho àquele que a gente aprende na escola, né? A ordem. Então, por exemplo, a gente tem Plutão, aquele que ele fica lá atrás, então ele é bem lentinho. A Lua já é muito rapidinha, a cada 2 dias e meio, ela muda a gente vai chegar lá, ela muda de signo, né? Então, todos os planetas estão em movimento. E eles, em trânsito, eles influenciam o nosso mapa natal. Então, por exemplo, você comentou das lunações, né? Das luas. A gente pode acompanhar os nossos acontecimentos de vida pelas lunações, né? A gente tem, por exemplo, uma lua nova, né? É quando a gente vai plantar a nossa sementinha para o que a gente quer realizar naquele período das próximas 4 semanas. Na lua crescente, a gente começa a ver aquela sementinha ganhar corpo, ganhar força. Na lua crescente, a gente começa a ter clareza do que aquela sementinha veio trazer. E aí, a gente começa a fazer a colheita daquilo, né? E na lua minguante, a gente faz toda a contabilidade, né? A gente faz a contabilidade, a gente traz para dentro de casa, a gente se fecha um pouquinho e entende o que foi bom daquelas semanas, o que eu tenho que melhorar para levar para o próximo ciclo. Então, a lua, ela interfere na gente, interfere na plantação, interfere nas marés, e é interessante, e isso acontece em algum lugar do nosso mapa astral. Tá. Então, simplificando bastante, a gente planta na lua crescente. Nova, isso. A gente planta na lua nova, aduba na lua crescente, colhe na lua cheia e conta na minguante, que a gente tem de se reservar.
É isso. Mas, Melina, uma coisa que eu achei fantástica que a gente estava conversando fora do ar aqui, um pouco antes da gente entrar, foi que você falou da teoria dos espelhos. Eu gostaria de saber como a gente pode usar a astrologia e transitar para essa teoria do espelho. Porque, se não me engano, a gente só enxerga aquilo que a gente é, não é? Exatamente. Exatamente. Vamos chegar lá na teoria do espelho. Para a gente chegar na teoria do espelho, a gente tem que entender, né? Vamos entender que a gente tem esse GPS interno, que a gente nasceu, e esse GPS é como se fossem várias ferramentas, né? E ela vem distribuída dentro do nosso mapa astral em 12 pedacinhos, que a gente chama de casas. E essas casas, elas representam as áreas da nossa vida, né? Isso que é o mapa astral. Não sei se todo mundo já assistiu, viu um mapa astral. Eu vou mostrar rapidinho. Dá para Mostra. enxergar? Põe assim, tá dando para enxergar. Dá para ver? Vai um pouquinho para trás com ele, por favor. Ou Aí, perfeito. enxergar? Enxergou já. Aqui, ó. Onde a gente tem os desenhinhos, são os signos. Tá. Aonde tem esses pedacinhos cortados, a gente tem as casas, aqui, e aqui, coordenação mandou um abraço, né? E aqui a gente tem todos os planetas. Então, assim, todo mundo tem um mapa igualzinho não, né? Porque cada pessoa é única. Então, mas todo mundo é uma estrutura igual, né? Muito, muito parecida. Então, a gente tem que entender que todo mundo é feito dos 12 signos, tem todos os elementos, tem os 10 planetas, tem Sol, tem Lua. Não existe um planeta ou um signo, alguma coisa que é mais importante do que o outro. Tá. E a gente precisa entender, quando a gente sente algum desconforto, a gente está desalinhado com alguma coisa dentro do nosso mapa. E isso aciona algum mecanismo de defesa nosso. Né? E aí é a importância da gente se conhecer, que a gente percebe que a gente acionou um mecanismo de defesa. Ah, tá. Né? Dá um exemplo assim disso, mais ou menos. Por exemplo, quando a gente pega um mapa que é muito parecido, que tem uma energia de ar muito forte, né? O que é energia de ar? Energia de ar é quando a pessoa vem com uma comunicação muito boa, muito forte, expressiva, né? Raciocínio lógico, força de argumentação, negociação. E aí você pega essa pessoa e ela é bem fechadinha, bem voltada para dentro. Aí você fala, putz, tem alguma coisa aí. Provavelmente esse voltar para dentro dela incomoda ela. E aí a gente, através da astrologia, a gente consegue, trabalhando a mente da pessoa, com exercícios de neurociência, PNL, fazer com que essa pessoa traga para a consciência e maior confiança e maior consciência da potência dela. Ah, que legal. Ou seja, é mais ou menos uma ferramenta para a pessoa conhecer melhor seus pontos fortes e também seus pontos fracos, né? Exatamente. E aí fazer com que isso sempre trabalhe ao meu favor. Tá. Né? A gente sempre trabalha ao nosso favor. Então, quanto mais a gente se entende, mais a gente entende e respeita o outro. Sim. Porque a partir de que a gente descobre, né, as nossas potências, e eu não gosto de falar, né, as nossas faltas, enfim, porque tudo na gente vira potência, né? Mas quando a gente entende que a gente é bom ou não é bom em alguma coisa, a gente entende que o outro também é assim. E aí a gente passa a respeitar, entender e respeitar o outro. E aí a gente vem com a teoria do espelho. Diga lá, então. A teoria do espelho, ela é uma teoria que ela é super complexa, ela é Tá.
bem complicada, mas eu vou explicar ela de uma forma muito simples, porque o que ela quer passar para a gente é uma ideia muito simples. Ela vem através de um médico psiquiatra psicanalista, chamado Jacques Lacan, e ele fala que a gente começa a se entender a partir do outro, né? Que a partir do outro, a gente tem a percepção do nosso eu ideal. Né? Eu acho essa ideia do Lacan fantástica. É exatamente o outro, a gente se reconhece no outro. A minha percepção do outro me ajuda a me desenvolver, a ganhar bem-estar, a ganhar prosperidade, fartura na minha vida. Porque eu não posso ser só eu, né? Sou eu e o outro, sou eu e os demais. Quando eu era pequeno, quando era criança, minha avó sempre falava assim: quando você aponta um dedo para o outro, tem 3 voltados para você. É mais ou menos isso, né? Você viu o defeito do meu irmão, ele é chato, ele é egoísta, ele é isso, ele é aquilo, mas aquilo está dentro da gente também. Exatamente. Você pegou certinho o que a lei do espelho quer, a teoria do espelho quer falar. A gente se enxerga no outro. Sei. E a gente sempre vai trazer experiência para o nosso desenvolvimento. A gente às vezes não entende porque a gente cai naquela coisa, mas a gente tem noção que aquilo é para o nosso desenvolvimento. A gente às vezes acha que um grande não, às vezes um simples não é um grande sim. Tá. Aí, assim, às vezes você quer matar a pessoa que te falou isso. Olha, às vezes um não é um grande sim, calma. E aí, depois de um tempo, você vai entender que isso realmente é verdade. Aliás, você... isso aí é até um provérbio famoso: só ostra irritada produz pérola. Exatamente. E também lá de onde eu vim, uma terra mais caipira, falava: só o milho que passa pelo fogo vira pipoca. É exatamente isso daí. A gente sempre vai atrair uma situação ou uma experiência que a gente precisa viver. Nem sempre ela é gostosa, nem sempre é sentar no pudim, né? Nem sempre. Quer dizer, eu não vou falar que a maioria das vezes, né? Não é gostoso. E isso, o que que faz? Faz a gente ter força de ignição para ir para frente. Né? Sim. Faz a gente se movimentar. Porque se é gostosinho, a gente fica lá tranquilão. Né? A gente. Então, e o quanto antes eu entendo qual a mensagem, o que que eu vim aprender ali, antes eu saio daquele padrão de repetição. Entendo. Enquanto eu não entender, eu continuo entrando naquela roda do hamster. E aquilo vai, aquilo continua e eu vou vivendo aquela situação de diversas de formas diferentes, caminhos diferentes. Eu vou vivendo a mesma situação, o mesmo conteúdo da situação de formas diferentes até eu aprender o que aquilo tem que me dizer. Ou seja, o que está falando é mais ou menos a gente tem de usar as dificuldades ou as pedras no nosso caminho como impulsos para nós. A gente tem de descobrir o diamante dentro da pedra. Exatamente. Eu costumo brincar que a nossa vida é um grande videogame. Grande videogame. A gente tem que chegar lá no chefão, né? Sim. Todo mundo aqui foi criança e amava, jogava videogame. E a gente tem que chegar lá no chefão. Só que se eu não passar pelo chefão pequeno, pelo chefão médio, eu não vou chegar no chefão grande. Só que para eu passar do primeiro, se eu não passar da primeira vez, eu volto para o começo da fase e eu continuo. Não vai ser igual ao jeito que eu vou passar daquela fase, não é igual, porque eu não pego a mesma quantidade de argolinha, a mesma quantidade de vida, eu não vou chegar com a mesma carga de bateria. São formas diferentes, mas eu vou no final, eu vou bater no mesmo chefão. Pelo amor de Deus, gente, bater não. Eu vou lutar com o mesmo chefão. Mas o intuito daquela fase é o mesmo. Sim. E assim que eu consegui passar de fase, eu aprendi aquela fase. E aí eu estou pronta para o próximo desafio.
Então, quanto mais alinhado que a gente está com o nosso mapa, porque o nosso mapa, quando a gente vê aquele desenho do mapa, aquilo é a nossa maior potência. Quer dizer que a gente é aquilo? Eu vim desenvolver aquilo. E se eu tropeçar, se eu cair, se eu chorar, tá tudo bem. Eu tô aqui para aprender, eu tô aqui para me desenvolver, eu tô aqui para chorar, para sorrir e principalmente para aprender. Né? Mas eu sei que ali dentro eu tenho a minha maior potência. E eu sei onde eu posso chegar. Sim, eu costumo falar, e as pessoas têm, todas elas têm a sua individualidade, a sua personalidade, ou seja, elas têm potências diferentes. E essas potências, essas individualidades unidas, formam um grande quebra-cabeça. Sabe? Cada um é uma pecinha, mas forma uma imagem maior. Exatamente. E essa grande obra de arte é a coletividade, é a união das individualidades. Quando uma individualidade cai em algumas falhas, ela acaba se tornando o individualismo, o egoísmo, ela rompe as outras, a sua conexão com as outras individualidades. Então, ela perde muito com isso, não é mesmo? Que ela não consegue atingir os melhores objetivos sociais daquela coletividade. Então, eu acho que entendendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, porque isso é importantíssimo a gente entender, a gente consegue trabalhar melhor com o outro, com as outras pessoas. É isso mesmo, Melina? Exatamente. A gente volta até para aquele ponto que eu comentei. Quando a gente se entende, a gente conhece quem é a gente e a gente entende os nossos pontos fortes e fracos, que é como você brilhantemente explicou e resumiu de uma forma simples e fácil de entender, a gente entende os nossos mecanismos de defesa, porque quando alguma coisa me cutuca, igual o ouriço, alguma coisa me cutuca, eu aciono Sim. meu mecanismo de defesa. Se alguém me ameaça, eu aciono. E a partir de quando eu me conheço, eu reconheço esse mecanismo. E aí eu falo, tem alguma coisa aí. O que me machucou, o que me incomodou, o que tem ali que eu preciso rever. E aí a gente... Pode falar. Não, eu queria saber, Melina, para ser bem, assim, não é bem prático, mas mais objetivo. Para a gente procurar uma. Que eu acho que esse conhecer a si mesmo, voltar ao seu interior e percorrer esses caminhos de conhecer suas fraquezas e suas forças, eu acho essencial, eu acho que é isso que compõe a beleza da humanidade. Como a gente pode fazer isso? Vamos ser assim, alguém está assistindo esse programa agora e quer entrar em contato com você. Como ele pode fazer? Eu posso deixar aqui no final do vídeo meu contato, meu celular, meu Instagram. Tem meu Instagram, para quem quiser me achar, que é Mel F. Lazar. E a gente bate um papo, a gente conversa, entende qual é a necessidade da pessoa, porque cada um é um ser único e cada um tem uma necessidade. Eu brinco, um perrengue, um aperto. Tem mesmo. Não é? Cada um a gente conversa. É muito maravilhoso quando a gente consegue tirar um pedacinho de dolorido do coração e virar um quentinho no coração. Isso É é o mais verdade. maravilhoso. E então, vamos falar português claro. Bora. Essas coisas de mexer com astrologia não é coisa do demônio, não tem nada a ver com o negócio de religião. Aliás, eu sou uma pessoa, por exemplo, sou uma pessoa extremamente religiosa e gosto muito de astrologia, porque eu acho que todas as ferramentas
para a gente se conhecer, conhecer os outros e conhecer os mecanismos sociais, as estruturas sociais, que às vezes são includentes, às vezes são excludentes, são válidas. É isso, Milena. Exatamente, assim, toda forma de conhecimento é válida, e principalmente, eu brinco que quando a gente decide tomar esse passo de se conhecer, a gente já está, sei lá, 10 passos de uma pessoa que nega isso, né? Porque quando a gente decide, a gente já abriu a porta para ser um ser melhor, né? Para viver numa sociedade melhor, para respeitar e ser respeitado, porque o respeitar o coleguinha não é só da passagem na fila, só não furar a fila, só falar por favor e obrigado. É usar talvez aquela palavra que a gente usou muito na pandemia, que é a tal da empatia e compaixão, né? Sim. Que falou muito e talvez agora está se praticando muito pouco, né? Que é se colocar no lugar do outro, entender a dor dele. Às vezes, poxa, a pessoa não precisa que você carregue no colo, é só um ouvido. Então, quando a gente aprende, a gente entende o outro, né? Sim. E me diga uma coisa, Milena, a gente está vendo no mundo atualmente uma epidemia, se falou de epidemia, eu lembrei de saúde mental, de problemas emocionais no mundo. Em que medida a astrologia pode ajudar a gente com isso? Olha, eu vou te falar que principalmente para mim, né? Foi até muito maravilhoso, porque quando a gente se conhece, a gente vai aprendendo a se conhecer o nosso limite. O Tá. limite do que eu posso ceder e o limite que eu cedo mais do que eu posso, né? E eu tô falando, não tô falando só de relacionamentos, tá? Eu cedo mais na minha comunicação, eu cedo mais na minha espiritualidade, eu cedo mais dentro da minha casa, que é isso que acaba gerando a nossa estafa mental, a nossa estafa física, é quando a gente dá muito mais do que a gente aguenta. Então a gente aprender a se conhecer também é aprender a conhecer os nossos limites, porque às vezes a gente está usando isso daqui do que a gente tem direito, né? Do que a gente veio, Sim. a gente tem direito é o que a gente pegou no saquinho, né? Quando veio aqui para baixo, a gente veio com um saquinho, ó. E eu tenho direito de usar, e eu estou usando só isso. Mas a minha potência é para usar tudo isso. Só que hoje eu Entendo. estou usando tudo isso. Né? Então a gente aprende a saber aonde se colocar, a como se posicionar, quem eu sou, até onde eu posso chegar. E, Eu acho e me fale um pouco mais, Milena. Na verdade, a gente já está se encaminhando para o final, mas ainda dá tempo. Quero saber muito disso. bora. Quando a gente se envolve com causas de auxílio, de ajuda, a gente precisa se envolver mesmo. Isso aí faz bem para a gente. Eu gostaria que você comentasse e explicasse os mecanismos disso. Cada ser é único, né? E a gente Isso. falou, então assim, eu acho que a gente tem que entender aonde pega o cada um para a gente entender como é que a gente vai fazer. Primeiro é tomar consciência, né? A gente primeiro tem que entender e ir fazendo, porque eu tava refletindo esses dias. Eu encontro uma pessoa e eu entendo que ela tem uma potência máxima ali, mas eu posso obrigar ela que ela assuma essa potência máxima? Posso. Eu tenho direito? Não. Tá, entendo. Entendeu? Eu tenho que ver o meu limite e o limite dela. Então, assim, a gente, até onde a gente pode se envolver, eu falo, olha, eu acho que a gente podia conversar, vamos ver, você tem um super potencial, e a outra pessoa, ela também tem, aqui é o dono, né, ele tem que estar aberto a receber, né, a receber ou receber ajuda, ou querer se conhecer, querer melhorar, porque não adianta a gente impor nada, né, então, o primeiro passo é a pessoa querer aprender o seu potencial todo,
que a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Sim, entendo. Melina, então agora a gente está com o tempo estourado mesmo, porque eu até evito a gente se estender muito para sempre a gente ter um gostinho de quero mais, sabe? E já adianto o convite para outras conversas aqui. Super aceito. Obrigado. Mas me diga, Melina, deixa um recado para todo mundo, para quem quer se conhecer melhor e tudo mais, e deixa os contatos também, por favor, para quem quiser te procurar. Claro. Eu acho que, assim, de tudo que a gente falou, um resumão que a gente até pode aprender muito com a teoria do espelho é tudo que incomoda no outro está dentro da gente. O que o outro fala que me incomoda é alguma coisa que eu reprimo e preciso trabalhar em mim. Por outro lado, as virtudes que a gente vê no outro, né, aquela coisa bonita, o que eu admiro no outro também está dentro de mim, né, porque eu reconheço no outro. E uma coisa que a internet fala bastante é que o outro aponta para mim, mas não me faz nem cosca, quer dizer mais sobre o outro do que sobre mim. Sim. Eu acho que isso a gente tem que ter claro na gente, quando a gente vai talvez se questionar sobre alguma coisa ou sobre alguém. Né? Mais uma vez a gente fala que quando a gente se conhece, a gente conhece e respeita o outro. Eu acho que essa palavra é muito, muito importante, o respeita o outro. É assim. E aí agora eu quero, de novo, super agradecer o convite, fiquei super contente em poder falar um pouquinho, em poder ajudar, parabenizar o canal com esse trabalho maravilhoso de levar assuntos por esse mundão afora. É um trabalho muito, muito maravilhoso e preciso. Deixar um carinho, um agradecimento para todo mundo e que tenha ficado um pouquinho de mel para cada um de vocês, assim, que tenha sido especial. Com certeza estamos todos melados. Mas repete os seus contatos, por favor. Claro. Vocês querem que eu deixe o telefone ou quer que eu fale? Não, pode falar e fala o Instagram, por favor. Claro. Meu Instagram é o @melflazar ou Melina Lazar. Você também me encontra assim. Tá. E o telefone é o 11 98229 1337. Tá ótimo. Então, muito obrigado, Mel. Com certeza ficou comprovado aqui por que você é a astróloga mais simpática de São Paulo. Muito obrigado. Em nome do Diário PSD de todo mundo, eu agradeço. E esse foi mais um episódio do Vozes pela Inclusão, que a gente debateu um tema tão importante, que é o autoconhecimento como uma forma da gente conhecer os outros e entender as necessidades e, acima disso, as potencialidades que estão dentro da gente e fora da gente também. Então, muito obrigado. Até o próximo Voz pela Inclusão. Tchau, tchau. Tchau, Melina. Até mais. Obrigada, pessoal.